Jonas, a história que desafia a nossa compreensão de misericórdia, obstinação e redenção. Em um tempo em que reis ainda governavam com autoridade e profetas falavam ao coração do povo, surge uma figura que não cabe nos moldes fáceis da história sagrada. Jonas não é o herói de capa brilhante que corre para salvar o mundo com um milagre imediatamente perceptível. Ele é humano, com falhas, dúvidas, medos e um coração que parece resistir, mesmo quando sabe qual é o caminho correto. Quem foi Jonas? Jonas, cujo nome pode significar pombo ou pombo da paz, é apresentado nas Escrituras como o filho de Amitai, vivendo em uma época de grande turbulência em Israel. Sua história pertence ao conjunto de relatos que demonstram como Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Ao contrário de muitos personagens bíblicos que aparecem apenas em ecos luminosos, Jonas traz à tona a complexidade da falha humana e da graça divina que desborda quaisquer limites. Conflito inicial. A narrativa começa com um chamado. Deus ordena a Jonas que vá à cidade de Nínive, uma metrópole de inimigos de Israel, para anunciar a sua condenação. A pergunta que a maioria de nós faria, se estivéssemos em seu lugar, seria simples: por que eu? Por que iniciar um conflito com um povo tão distante, tão oposto, tão poderoso? E a resposta de Jonas revela uma hesitação muito humana. Ele teme, ele duvida, ele prefere não se submeter. A fuga. Jonas toma uma decisão que revela muito sobre a sua interioridade. Em vez de seguir para Nínive, ele embarca em direção oposta, para Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. A imagem do navio balançando em mar aberto serve como metáfora poderosa. Quando tentamos fugir do chamado, acabamos sendo lançados em águas agitadas, onde nossa própria coragem se dissolve e a vulnerabilidade se torna evidente. Tempestade e reconhecimento. A tempestade que se levanta no mar não é apenas um fenômeno natural, é a encenação de uma responsabilidade que Jonas tenta evitar. Os marinheiros, muitas vezes vistos apenas como coadjuvantes, se tornam personagens centrais ao forçarem uma verdade que Jonas tenta esconder. A culpa dele é a raiz da crise que atinge todos a bordo. Eles perguntam, com senso prático, o que fazer. E a resposta que emerge é simples, porém profunda. Joguem-no ao mar. A libertação da tempestade leva à constatação de que Deus não está ausente. Ele está buscando, através de uma crise coletiva, o que cada um precisa compreender sobre si mesmo: a baleia ou o grande peixe. A travessia no interior do mar se transforma num encontro formidável com o divino. Jonas é engolido por um grande peixe. Ali, no silêncio da escuridão, ele enfrenta a própria angústia, seus planos desfeitos e a possibilidade de que o caminho para a redenção passe por um retorno radical ao chamado original. A duração do confinamento não é apenas uma figura de tempo, é um processo de interiorização. Do ventre da baleia, Jonas clama por misericórdia, reconhecendo que só a graça pode dar sentido a seu erro. Oração de arrependimento. Dentro daquele espaço escuro, Jonas ora. Não é uma oração decorada, nem apenas uma repetição de fórmulas. É um clamor de desespero que se transforma, aos poucos, em uma súplica por uma nova direção. A linguagem não é de triunfo, mas de humildade. Senhor, eu sei que eu te sirvo. Eu sei que as tuas promessas são maiores do que as minhas resistências. Essa oração é para muitos leitores uma lembrança de que a oração não é uma fuga da realidade, mas um encontro com a possibilidade de reconstrução. A graça que chega. Quando Jonas é libertado, não recebe apenas uma libertação física, mas uma renovação de propósito. Deus instruí-lo de novo a ir a Nínive, desta vez com uma determinação diferente. Não é a ira que guia as palavras do profeta, mas a compaixão tolerante que vê o maior bem no arrependimento dos inimigos. A graça de Deus não está condicionada pela perfeição de Jonas, mas pela fidelidade de Deus às próprias promessas. A pregação em Nínive. Jonas chega à grande cidade e proclama a mensagem que havia relutado em proferir no começo. O tom é firme, porém não desprovido de misericórdia. Denuncia o orgulho, a violência e a simulação religiosa que corrompiam o coração da cidade.
E o que surpreende é a resposta. Do maior ao menor, a cidade se arrepende. O rei decreta um período de luto e de mudança. Roupas ásperas, cinzas na cabeça, humildade pública diante de Deus. A reação de Nínive revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não deseja a condenação, mas o arrependimento que leva à vida. Confronto com a misericórdia. Ainda que a cidade se renda à misericórdia divina, Jonas permanece desconfortável. Ele sente que a graça é injusta para com quem ele julga ser inimigo. Aqui encontramos uma das grandes lições da narrativa. A misericórdia de Deus não é um prêmio reservado aos certos ou aos que parecem merecer. A graça de Deus é universal e a nossa compreensão de justiça muitas vezes é estreita, limitada pela nossa própria experiência de inimigos e aliados. A educação pela natureza. Após o sucesso missionário, Jonas volta a uma situação que amplifica seu conflito interior. Ele se irrita com a planta que lhe fornece sombra e com a planta que murcha no dia seguinte. Deus usa essa planta como uma lição pedagógica. A raiz da sua irritação não é a planta em si, mas o que ela representa. A ideia de que a misericórdia deve sempre favorecer a nossa própria conveniência e não o bem maior. A planta cresce e murcha, e com ela, Jonas aprende que a compaixão de Deus se estende a todas as criaturas, grandes e pequenas, ainda que isso desafie os nossos sentimentos de que merecemos privilégios especiais. O caráter de Jonas, visto pela lente ética. Se olharmos com cuidado, Jonas é um cartão de visita para a humanidade. Ele representa a tentação de escolher o caminho mais fácil, a tentação de esconder a verdade, a tentação de reduzir a fé a uma lista de regras que nos protegem de desconfortos. E, no entanto, ele também personifica a paciência de Deus, que não abandona seus propósitos, nem desiste de quem ele chama. A história de Jonas, portanto, não é apenas sobre um profeta relutante. É sobre uma relação contínua entre um povo humano e um Deus que permanece fiel. O legado de Jonas. A narrativa de Jonas deixa questões que permanecem relevantes. O que fazemos quando sentimos que a misericórdia de Deus é mais ampla do que a nossa compreensão de justiça? Como respondemos ao chamado de Deus quando ele nos leva para além de nossos próprios limites e preconceitos? De que forma a nossa fé é testada pela convivência com pessoas que consideramos inimigas ou diferentes? Como a oração pode transformar nossa resistência em uma busca pela verdade que envolve compaixão? A história de Jonas não encerra apenas com a conclusão de um episódio missionário. Ela ressoa como um convite constante para avaliarmos nossa própria hora de resistência, para nos alinharmos com a misericórdia que não falha, mesmo quando ela nos desafia a reconfigurar nossos valores. Reflexões para todos nós. Ao observar Jonas, reflita sobre momentos em que você resistiu a um chamado desconfortável. O que aprendemos sobre nós mesmos nesses episódios? Pense na ideia de misericórdia que transcende fronteiras. Como isso muda a forma como tratamos pessoas diferentes de nós? Considere a relação entre arrependimento, graça e responsabilidade. Como podemos buscar uma prática de fé que combine honestidade com compaixão? A história de Jonas convida o público a uma leitura que não apenas documenta um feito antigo, mas que continua a interpelar cada um de nós sobre o que significa ouvir, obedecer, resistir e, sobretudo, amar sem reservas. E você? Gosta da história de Jonas? O que te inspira mais? Qual sua história favorita? Deixe nos comentários suas impressões. Se inscrevam no canal, deixe seu gostei. Se tiver sugestões de temas de estudo, deixe nos comentários. Prometo que vou me esforçar para trazer um conteúdo bem fortalecedor da nossa fé. Muito obrigado e até o próximo tema!